Paulo, quando chegou em Atenas, a capital intelectual da Grécia, ao caminhar pelo centro da cidade, ele encontrou um sem número de altares. Quando ele viu aquele povo bonito, rico, sábio, e quando ele veio ele adorar os deuses, se sou eu tinha dado no pé daquele lugar. Imagine você pregar para homens e mulheres que tem deuses que comandam as águas, tem deuses que comandam o céu, tem deuses que comandam o inferno, e aí você chegar para eles e falar assim: o meu Deus nasceu aqui em Belém, o meu Deus nasceu numa manjedoura, o meu Deus sentia dores, o meu Deus chorava. Como é que você compara um Deus tão humano com deuses potentados? Eu teria corrido dali, mas Paulo era valente. O nanico vai andando pelo centro de Atenas, e ao invés de ficar revoltado e cair fora, ele diz assim: isso está me dando mais força para pregar. Depois que ele passa por 1, 10, 100, 1000 altares, lá na frente ele chega num altar que tem sacrifício e uma placa escrita, mas ele nota que não tem imagem nenhuma sobre esse altar. E olha a sabedoria do nanico. Quando ele leu lá, ao Deus desconhecido, ele disse: encontrei o mote, achei a brecha. Ele não prega ali não, ele vai para o Areópago. Qual o nome do lugar que ele vai? O Areópago era o lugar onde os filósofos, onde os amigos da sabedoria reuniam para despertar e falar sobre coisas incríveis. E quando aquele nanico de 1,5 metro de altura, manco de uma perna, meio caolho, chega no centro do Areópago, bate palmas e começa a dizer: ó atenienses, quero eu falar com vocês sobre a doutrina dos epicureus. As pessoas falam: ele conhece os epicureus? E Paulo disserta sobre os epicureus. E quando eles estão embasbacados, Paulo dá uma guinada e diz assim: mas eu não quero falar só sobre os epicureus, eu quero dissertar convosco sobre os poemas dos estoicos. E quando ele começa a destilar conhecimento, os gregos param para ouvi-lo, e o panteão do Areópago está lotado de homens sábios. E quando ele vê que ele cativou a mente das pessoas, ele dá outro grito e diz: ó atenienses, caminhando eu pelo centro de vossa cidade, vi o tamanho da vossa fé. Vocês adoram os deuses, e o temor que vocês têm é tão grande, que eu encontrei um altar erigido a um Deus que não tem nome, porque vocês têm medo de desagradar algum Deus. E esse Deus que não tem nome amou vocês. Esse Deus que não tem nome recebeu o sacrifício e me mandou aqui. Eu represento o Deus desconhecido, e é este Deus que eu vos apresento. Meu Deus! Paulo, ao invés de pregar para homens e mulheres comuns, simples, como eram os judeus, ele resolve pregar para a classe mais difícil do seu tempo. Agora respire fundo. Ele entra na terceira maior cidade da Grécia, a cidade de Corinto. Qual o nome da cidade, igreja? E ele percebe que nada do que ele vai falar para aqueles gregos poderia convencê-los. Se ele falasse sobre beleza, eles destilavam beleza. Se ele oferecesse para eles algum tipo de sabedoria, eles eram sábios por natureza. Se ele apresentasse um Deus que era dono do ouro e da prata, eles dariam risada para ele, porque o Deus deles era rico. Se ele falasse com eles sobre coisas extrasensoriais, eles poderiam citar os deuses do panteão Olimpo. E é por isso que mais tarde, quando ele pega a carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: quando eu estive convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Posso traduzir? Quando eu fui falar convosco, eu não preguei filosofia. Não entendeu? Quando eu fui pregar para vocês e plantar esta igreja, eu não cheguei falando de ciências, de história, de geografia. Eu não cheguei aí destilando conhecimento como se eu fosse um vocabulário ambulante ou um dicionário ambulante. Não. Tudo que eu vos falei em demonstração de Espírito, revelação e poder de Deus. Ah, não, meu corpo arrepiou inteiro. Diga comigo: demonstração. Mais alto: demonstração de Espírito, revelação e poder de Deus. Se ajeite nessa cadeira. Paulo plantou a igreja mais poderosa da história, sem filosofia, sem promessas rasas. Ele plantou aquela igreja dando àqueles gregos aquilo que os deuses deles não davam.
Paulo levou aqueles homens e mulheres para um nível superior. Ele os arrancou da terra e os colocou no céu. É por isso que quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz: quando vocês se ajuntam na igreja, e isso não é mérito para ninguém, estar na igreja não é mérito para ninguém. Pergunte por quê? Porque qualquer um entra na igreja, basta a porta estar aberta. Estava pregando há 3, 4 semanas atrás num culto, e quando eu era no meio do corredor, tem um cachorro sentado no corredor. E quando o povo deu glória a Deus, o cachorro olhava para um lado, para o outro, erguia a cabeça e fazia au. Eu já vi falar de cachorro quente, mas cachorro crente foi o primeiro da minha vida. E o irmão começou a dar testemunho dizendo: olha, até o cachorro está louvando. Eu disse: não, essa criatura não louva porque ela não tem espírito, ela age por instinto. Mas vale aqui uma reflexão: até o cachorro está dentro da igreja. Então estar na igreja não faz muito sentido, porque existe um outro nível quando nós entramos aqui. Entrar na igreja qualquer um entra. Agora entrar no culto, entrar no culto não é para qualquer um. Por que é que você acha que no meio da igreja nós temos diversas manifestações? Aqui eu vejo umas pessoas ali chorando, outras aqui falando em línguas, e lá atrás alguém que só acordou porque bateu a cabeça na cadeira da frente, está até babando, infeliz. Porque tem pessoas que não soltam o seu celular por nada, enquanto tem outros que não param de erguer a mão para o céu. É simples. Uns entraram na igreja, mas a maioria já entrou dentro do culto. E quem entrou dentro do culto, escute o que Paulo fala. Paulo explica aos Coríntios: existem 2 níveis que você pode entrar. Você entra na igreja, isso não é mérito. Agora, quando você entra na igreja, uns têm salmos, outros têm testemunhos. Quando os salmos se misturam com testemunho, louvor e palavra, diz Paulo, aí nós saímos da terra e entramos nas regiões celestiais.